Para entender qualquer das filosofias a descrever, é importante saber que são, na sua essência, religiosas. O seu objetivo principal é a experiência mística direta da realidade, e já que esta experiência é por natureza religiosa, são inseparáveis da religião. Mais que para qualquer outra tradição oriental, isto é verdade para o hinduísmo, onde a relação entre filosofia e religião é particularmente forte. Tem sido afirmado que a maioria do pensamento na Índia é, em certo sentido, pensamento religioso, e o hinduísmo não só influenciou ao longo de muitos séculos a vida intelectual indiana, como determinou também quase completamente a sua vida social e cultural. O hinduísmo não pode designar-se como filosofia. Nem é uma religião bem definida. É antes um amplo e complexo organismo socio-religioso, constituído por inumeráveis seitas, cultos e sistemas filosóficos, e envolvendo múltiplos rituais, cerimônias e disciplinas espirituais, bem como a adoração de um sem número de deuses e deusas. As muitas facetas desta complexa e, no entanto, persistente e poderosa tradição espiritual espelha as complexidades geográficas, raciais, linguísticas e culturais do vasto subcontinente da Índia. As manifestações do hinduísmo estendem-se das filosofias altamente intelectuais, envolvendo conceitos de alcance fabuloso, até o nível das práticas rituais ingênuas e infantis das massas. Se a maioria dos hindus são simples aldeões que mantêm viva a religião popular na sua adoração diária, o hinduísmo impulsionou, por outro lado, um grande número de mestres espirituais esquecidos a transmitir os seus profundos discernimentos. A fonte espiritual do hinduísmo está nos Vedas, uma coleção de escrituras antigas regidas por sábios anônimos, os chamados videntes Vedic. Existem 4 Vedas, sendo o mais antigo o Rig Veda. Escritos em sânscrito, a língua sagrada da Índia, os Vedas permaneceram a mais alta autoridade religiosa para muitos componentes do hinduísmo. Na Índia, qualquer sistema filosófico que não aceite a autoridade dos Vedas é considerado não ortodoxo. Cada um destes Vedas consiste de várias partes que foram compostas em períodos diferentes, provavelmente entre 1500 e 500 a.C. As partes mais antigas são livros sagrados e orações. As partes subsequentes tratam de rituais sacrificiais relacionados com os hinos védicos e o último chamado, Upanishad, elabora o seu conteúdo filosófico e prático. A Upanishad contém a mensagem espiritual do hinduísmo. Eles guiaram e inspiraram os maiores espíritos da Índia nos últimos 25 séculos, de acordo com o aviso dado nos seus versos. Tomando como um arco a grande arma da Upanishad, devíamos colocar-lhe uma flecha afiada pela meditação. Esticá-la como um pensamento dirigido à essência daquilo, penetrar o imperecível como alvo, meu amigo. As massas do povo indiano, no entanto, receberam os ensinamentos do hinduísmo não através da Upanishad, mas de um grande número de contos populares, coligidos em enormes épicos, que são a base da vasta, colorida mitologia indiana. Um desses épicos, o Mahabharata, contém os textos religiosos indianos favoritos, o lindo poema espiritual do Bhagavad Gita. O Gita, tal como é vulgarmente designado, é um diálogo entre o deus Krishna e o guerreiro Arjuna em grande desespero, sendo forçado a combater os seus próprios parentes na grande guerra de famílias, que forma a história principal
do Mahabharata. Krishna, disfarçado de cocheiro de Arjuna, dirige o carro para o meio dos dois exércitos e, neste cenário dramático do campo de batalha, ele começa a revelar a Arjuna as verdades mais profundas do hinduísmo. À medida que o Deus fala, o teatro realista da guerra entre as duas famílias cedo se desvanece e torna-se claro que a batalha de Arjuna é a batalha espiritual da natureza humana, a batalha do guerreiro na busca da luz interior. O próprio Krishna aconselha Arjuna: mata logo com a espada da sabedoria a dúvida nascida da ignorância, que está no teu coração. Se uno em auto-harmonia, em yoga, e eleva-te, grande guerreiro, eleva-te. A base da instrução espiritual de Krishna, como de todo o hinduísmo, é a ideia de que a multiplicidade das coisas e acontecimentos à nossa volta são apenas manifestações diversas da mesma realidade última. Esta realidade, chamada Brahman, é o conceito unificador que confere ao hinduísmo o seu caráter monístico essencial, apesar da veneração de inúmeros deuses e deusas. Brahman, a realidade última, é entendida como a alma ou essência interior de todas as coisas. É infinita e reside acima de todos os conceitos. Não pode ser compreendida pelo intelecto, nem pode ser descrita adequadamente por palavras. Brahman, sem princípio, supremo, acima do que está e do que não está. Incompreensível é essa alma suprema, ilimitada, sem início, não inteligível, impensável. No entanto, as pessoas querem falar acerca desta realidade, e os sábios hindus, com a sua conhecida inclinação pelo mito, têm imaginado Brahman como divino e falado sobre isso em linguagem mitológica. Os aspectos múltiplos do divino têm sido designados pelos nomes dos inúmeros deuses adorados pelos hindus, mas as escrituras tornam claro que todos esses deuses são apenas reflexos de uma realidade última. Isto que as pessoas dizem, venerem aquele Deus, ou um após outro, isto é de fato criação sua, do Brahman, e só ele é todos os deuses. A manifestação do Brahman na alma humana é denominada Atman, e a ideia é que Atman e Brahman, a una e a última realidade, são a mesma coisa, a essência da Upanishad. Aquele que é melhor essência, todo este mundo a tem como a sua alma. Essa é a realidade. Essa é Atman. Essa és tu. O tema recorrente básico na mitologia hindu é a criação do mundo pelo auto-sacrifício de Deus. Sacrifício no sentido original de tornar sagrado. Por meio de Deus, vem o mundo que, no fim, se torna de novo Deus. Essa atividade criativa do divino é designada Lila, o desempenho de Deus, e o mundo é visto como palco do desempenho divino. Como a maioria da mitologia hindu, o mito de Lila tem um forte perfume mágico. Brahman é o grande mágico que se transforma a si próprio no mundo e desempenha esse feito com o seu poder mágico criativo, que é o significado original de Maya no Rig Veda. A palavra Maya, um dos termos mais importantes na filosofia indiana, foi alterando seu significado ao longo dos séculos. Da força ou poder do divino ator e mágico, tornou-se sinônimo do estado filosófico de qualquer pessoa sob o fascínio de um desempenho mágico. Enquanto confundirmos as miríades de formas do divino Lila com a realidade, sem aprender a unidade de Brahman, sublinhando todas essas formas, estamos sob a influência de Maya. Maya, portanto, não significa que o mundo seja uma ilusão,
como é muitas vezes erradamente afirmado. A ilusão está meramente no nosso ponto de vista. Se pensarmos que as formas e estruturas, coisas e acontecimentos que nos rodeiam são realidades da natureza, em vez de entender que são conceitos do nosso espírito quantificador e categorizador, Maya é a ilusão de tomar esses conceitos pela realidade, de confundir o mapa com o território. Na visão hindu da natureza, então, todas as formas são relativas, fluídas e Maya em contínua mudança, conjuradas pelo grande mágico da atividade divina. O mundo de Maya muda continuamente, porque o divino Lila é um desempenho rítmico dinâmico. A força dinâmica da atividade é karma, outro importante conceito de pensamento indiano. Karma significa ação. É o princípio ativo do desempenho, o universo total em ação, onde tudo está divinamente relacionado com tudo o resto. Nas palavras do Gita, karma é a força da criação, donde todas as coisas retiram a sua vida. O significado de karma, como o de Maya, foi trazido do nível cósmico original para o nível humano, onde adquiriu um sentido psicológico. Enquanto a nossa visão do mundo for fragmentada, enquanto estivermos sob o fascínio de Maya e pensarmos que estamos separados do nosso meio e podemos agir independentemente, estamos dominados por karma. Ser livre do vínculo de karma significa entender a unidade e a harmonia de toda a natureza, incluindo nós próprios, e agir adequadamente. O Gita é muito claro neste ponto. Todas as ações têm lugar pela conjugação das forças da natureza, mas o homem perdido, na desilusão egoísta, pensa que ele é o próprio ator. Mas o homem que conhece a relação entre as forças da natureza e as ações, vê como algumas dessas forças trabalham sobre outras e não se tornam suas escravas. Ser livre do fascínio de Maya, quebrar as amarras de karma, significa entender que todos os fenômenos que aprendemos com os nossos sentidos são parte da mesma realidade. Significa sentir concreta e pessoalmente que tudo, incluindo nós próprios, é Brahman. Este sentir é denominado moksha, ou libertação, na filosofia hindu, e é a própria essência do hinduísmo. O hinduísmo sustenta que existem inumeráveis caminhos de libertação. Não poderia nunca esperar que todos os seus seguidores fossem aptos a aproximar o divino no mesmo sentido, e, portanto, fornece conceitos diferentes, rituais e exercícios espirituais para diferentes modos de tomada de consciência. O fato de muitos desses conceitos ou práticas serem contraditórios não preocupa minimamente os hindus. Eles sabem que Brahman está sempre acima dos conceitos e imagens. Desta atitude advém a grande tolerância e abrangência, característica do hinduísmo. A escola mais intelectualizada é a Védica, que é baseada na Upanishad e realça Brahman como um conceito impessoal, metafísico, livre de qualquer conteúdo mitológico. Apesar do seu grande nível filosófico e intelectual, no entanto, a via védica de libertação é muito diferente de qualquer escola de filosofia ocidental, envolvendo meditação diária e outros tipos de exercícios espirituais para atingir a união com Brahman. Outro método de libertação importante e influente é conhecido como yoga, uma palavra que significa emparelhar, juntar, e que se refere à união da alma individual a Brahman. Existem várias escolas ou vias de yoga envolvendo algum treino físico básico e variadas disciplinas mentais concebidas para pessoas
de tipos diferentes e de níveis espirituais diferenciados. Para o hindu comum, o meio mais popular de aproximação ao divino é adorá-lo na forma de um deus ou deusa personalizados. A fértil imaginação indiana criou literalmente milhares de divindades que surgem em inumeráveis manifestações. As 3 divindades mais veneradas na Índia hoje são Shiva, Vishnu e a Divina Mãe. Shiva é um dos deuses indianos mais antigos que pode assumir muitas formas. É chamado Maheshvara, o Grande Senhor, quando é representado como a personificação da plenitude de Brahman, e pode também pessoalizar muitos aspectos particulares do divino, sendo a aparência mais conhecida a de Nataraja, o rei dos dançarinos. Como bailarino cósmico, Shiva é o deus da criação e da destruição. Sustenta, pela sua dança, o ritmo infinito do universo. Também Vishnu aparece de muitas maneiras, sendo uma delas o deus Krishna do Bhagavad Gita. Em geral, o papel de Vishnu é o de preservador do universo. A terceira divindade desta tríade é Shakti, a Mãe Divina, a deusa arquetípica representando nas suas muitas formas a energia feminina do universo. Shakti também aparece como esposa de Shiva, e os dois são frequentemente mostrados em abraços apaixonados em magníficas esculturas templárias, que irradiam uma extraordinária sensualidade de um grau completamente desconhecido em qualquer arte religiosa ocidental. Ao contrário da maioria das religiões ocidentais, o prazer sensual nunca foi suprimido no hinduísmo, porque o corpo foi sempre considerado parte integrante do ser humano e não separado do espírito. O hindu não tenta, portanto, controlar os desejos do corpo pela vontade consciente, mas aspira realizar-se com todo o seu ser, corpo e espírito. O hinduísmo desenvolveu ainda um ramo colateral, o tantrismo medieval, onde a iluminação interior é procurada através de uma experiência profunda de amor sensual, na qual cada um são ambos, de acordo com as palavras da Upanishad. Tal como um homem nos braços da esposa amada, nada sabe por dentro e por fora, assim também quando no abraço da alma inteligente, nada sabe por dentro e por fora. Shiva foi associado de perto com esta forma medieval do misticismo erótico, e do mesmo modo foram Shakti e numerosas outras divindades femininas que existem em grande número na mitologia hindu. Esta abundância de deusas mostra de novo que no hinduísmo o lado físico e sensual da natureza humana, que foi sempre associado com a mulher, é parte integrante do divino. As deusas hindus não são mostradas como deusas sagradas, mas em abraços sensuais de beleza surpreendente. O espírito ocidental é facilmente confundido pelo número fabuloso de deuses e deusas que povoam a mitologia hindu nas suas variadas aparições e encarnações. Para compreender como podem os hindus estar à altura desta multiplicidade de divindades, temos de estar conscientes da atitude básica do hinduísmo, de que, substancialmente, todas estas divindades são idênticas. São todas manifestações da mesma realidade divina, refletindo diferentes aspectos do infinito, omnipresente e, por fim, incompreensível Brahman.